Olá pessoal, meu nome é Thiago, dando continuidade ao meu vídeo anterior. Nós estamos falando hoje sobre o livro 1964, O Elo Perdido, que foi lançado pela Vide Editorial, escrita pelos autores Mauro Abranches e Vladimir Petrilac, perdão, que trazem um novo olhar acerca do que realmente aconteceu no ano de 1964, quando houve o início do período militar no Brasil. Tá? Dando sequência, o primeiro vídeo eu falei a respeito do livro, dos autores, do professor Olavo de Carvalho sendo prefaciador e daquilo que você encontra assim, bem no início do livro, tá? Que mostra já qual era o objetivo da STB, que era o serviço à polícia tchecoslováquia, que estava subordinada à KGB e que estava atuando aqui no Brasil desde a década de 50, tentando influenciar a opinião pública para que houvesse uma melhor aceitação dos regimes comunistas. Tá? Então, eu estou tentando fazer aqui uma cronologia do que acontece no decorrer do livro. Tá? Então, logo após mostrar tudo o que aconteceu e qual era o objetivo, qual que era a intenção da atuação da STB aqui no Brasil, ele vai falar a respeito da visita de Jânio Quadros à Rússia e ele mostra documentalmente como na época Jânio Quadros já mostrava um apoio claro à Rússia. Ele promete, inclusive, a um agente da KGB, que era tradutor, que apesar das relações diplomáticas estarem rompidas entre o Brasil e a Rússia, que ele concederia aí o visto, inclusive a esse tradutor. O livro também mostra que a partir de 1961 já existia aqui pelo menos 2 serviços secretos atuando diretamente no Brasil, de forma a colher informações e através dessas informações influenciar a mídia, as pessoas, a fim de que fosse visto com melhores olhos o comunismo. Tá? Então, não bastasse, apesar de ter iniciado aí na década de 50, logo em 1958, um político Cruel, eu não lembro o primeiro nome dele, ele já faz uma denúncia. Ele denuncia o seguinte, que há agentes secretos, inclusive no livro é mostrado a cópia do documento do jornal, que mostra a denúncia a respeito falando que há agentes comunistas da Tchecoslováquia e Rússia atuando no Brasil. Tá? Isso em 1958, colhendo informações, tentando influenciar a sociedade, tentando mudar a opinião e literalmente trabalhando com a questão de espionagem no Brasil. Tá? Os primeiros êxitos do serviço secreto começaram a partir de 1959. Tá? Eu vou ler um trecho aqui da página 103, que já traz aqui essas impressões que já havia agentes trabalhando aqui efetivamente no Brasil. Em 1959, mesmo que a Central de Praga continuasse enviando muitas críticas ao trabalho da Residentura no Brasil, o serviço de inteligência já podia se vangloriar de certos sucessos. Já tinha condições de obter informações confidenciais do gabinete presidencial, do parlamento e da Petrobras. Contava também com a colaboração de alguns jornalistas e criou as primeiras cabeças de pontes, importante para seu trabalho futuro. Foram citados 10 agentes trabalhando para o serviço de inteligência tchecoslováquio, entre eles 7 brasileiros. E aqui ele cita o nome dos agentes brasileiros que já estavam trabalhando a serviço da Tchecoslováquia. Ou seja, ao contrário da narrativa que nós vemos hoje, havia já serviços secretos influenciando fortemente o cenário brasileiro, atuando de modo a conseguir informações e já tinham inclusive acesso diretamente com pessoas ligadas
ao presidente, tá? Então, e o interesse principal aqui nesse período era saber acerca das relações entre Brasil e Estados Unidos. Então, vou citar aqui, por exemplo, um agente que é dado o nome de Agente Mato, que ele era jornalista do Globo, que era um figurante que tinha acesso aos altos escalões do governo, tá? Tinha outro aqui que eu vou citar, jornalista que recebe o nome do codinome Hanak e produz relatórios aqui. Eu vou ler aqui os trechos que ele fazia, já trabalhava fazendo relatórios aqui, ó. Hanak funciona praticamente como um agente recrutado, fornece informações adquiridas a partir de fontes confiáveis e está consciente de que as suas informações não são destinadas somente a mim, mas para que eu as transmita às autoridades da Tchecoslováquia. Algumas vezes pude exercer influência no conteúdo de seus artigos, de editoriais, em seu jornal, e não há dúvidas de que algo assim poderá ser repetido futuramente, principalmente quando ganhar a sua própria coluna. Então aqui já mostra justamente que os agentes secretos da Tchecoslováquia já estavam trabalhando firmemente no território brasileiro, com fincas a influenciar todo o cenário, tá? Então, você vê aqui que o próprio agente fala que ele tinha influência a respeito dos assuntos que seriam abordados aqui nos artigos pelo jornalista. Então, por exemplo, ele publica artigos desse jornalista já apoiando Cuba. E esses jornalistas já tinham contato junto com Jânio Quadros. Vou ler aqui um trecho da página 132, que fala desse contato. Essa operação determinava a publicação de um artigo na imprensa apoiando Cuba, criticando a política do presidente Kennedy. A tarefa foi integralmente cumprida no jornal O Semanário. Nós falaremos mais a respeito desse jornal nas partes para frente do livro, onde você vai ver que houve uma época que o serviço secreto comunista, a STB, dominava integralmente esse jornal. À primeira vista, um artigo de jornal podia parecer sem importância no Brasil, mas tinha um papel crucial na política empreendida pelos soviéticos, pois poderia repercutir no cenário internacional. E eu acredito que esse seja o trecho mais importante, junto com outros que eu estarei lendo aqui acerca desse assunto. Então aqui já dá para se ver o seguinte, que os agentes não só estavam no Brasil, mas como já estavam atuando, pagando jornalistas para poder influenciar a opinião pública a respeito de certas questões relacionadas a Cuba, a Rússia, criticando os Estados Unidos e outras questões, tá? Darei continuidade no próximo vídeo acerca do assunto tratado pelo livro 1964, O Elo Perdido. Até a próxima.